Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 55, Mulheres como obreiras evangélicas. A obra iniciada para ajudar nossas irmãs a sentirem sua responsabilidade individual para com Deus é boa e necessária. Por muito tempo tem ela sido negligenciada. O Senhor quer que acentuemos sempre o valor da alma humana aos que não lhe compreendem o valor. E quando esta obra é feita em linhas claras, simples, definidas, podemos esperar que os deveres domésticos, em vez de serem negligenciados, serão cumpridos muito mais inteligentemente. Caso possamos arranjar grupos efetivos, organizados, inteligentemente instruídos quanto ao trabalho que devem desempenhar como servas do Mestre, nossas igrejas terão uma vitalidade de que há muito necessitam. Será apreciada a excelência da alma por cuja salvação Cristo morreu. Nossas irmãs passam, em geral, dificuldades com sua família em crescimento e as suas provações sem que isto seja reconhecido. Tenho anelado tanto mulheres que se preparassem a fim de ajudar nossas irmãs a se erguerem acima de seus desânimos e sentirem que lhes é dado fazerem uma obra para o Senhor. Isto trará raios de sol à sua existência, raios que se refletirão na vida de outros. Deus abençoará todos quantos se unirem a esta grande obra. Muitos jovens, bem como irmãs de mais idade, mostram-se tímidas no que respeita a conversas religiosas. Não apreciam suas oportunidades. Fecham as janelas da alma, as quais se deviam descerrar em direção ao céu, e abrem-nas de par em par para a terra. Quando, porém, virem a excelência da alma humana, cerrarão essas janelas para a terra, que mostra diversões e convívio mundanos na estutícia e no pecado, e abri-las-ão para o céu à contemplação das coisas espirituais. A palavra de Deus deve constituir sua certeza, sua esperança e paz. Então poderão dizer: receberei a luz do sol da justiça, para que ela possa irradiar para outros. Os mais bem-sucedidos obreiros são aqueles que empreendem de bom ânimo a obra de servir a Deus nas coisas pequenas. Toda criatura humana tem de trabalhar com o fio de sua vida, tecendo-o na trama, a fim de ajudar a concluir o modelo. A obra de Cristo compôs-se em grande parte de conversas individuais. Ele tinha em grande apreço o auditório constituído de uma única alma. Daquela alma saía para milhares o conhecimento recebido. Preparo no ajudar a outros. Devemos educar os jovens em ajudar a juventude, e ao buscarem fazer essa obra, obterão uma experiência que os habilitará a tornarem-se consagrados obreiros em mais ampla esfera. Milhares de corações podem ser alcançados pela maneira mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados e louvados como os homens e mulheres mais bem dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples e originadas do coração de uma pessoa que ama a Deus e pode falar desse amor com naturalidade, como os mundanos falam daquilo que seu espírito contempla e de que se nutre. Muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas exercem pouca influência, mas a expressão verdadeira, sincera de um filho ou filha de Deus, emitida com natural simplicidade, abrirá a porta a corações por muito tempo fechados. Ouvem-se por toda parte ao nosso redor os lamentos de uma dor mundial. O pecado impõe-nos sua sombra e nosso espírito deve estar preparado para toda boa palavra, para toda boa obra. Sabemos que possuímos a presença de Jesus. A suave influência de seu Santo Espírito ensina e guia-nos os pensamentos, levando-nos a proferir palavras que iluminarão e alegrarão a estrada dos outros. Se podemos falar frequentemente a nossas irmãs e, em vez de dizer ide, levamos-las nós mesmos a fazer como queremos fazer, a sentir como queremos sentir, haverá crescente apreciação do valor da alma humana. Somos discípulos a fim de poder nos tornar mestres. Esse pensamento deve ser gravado na mente de todo membro de igreja. Cremos plenamente em organização de igreja. Isto, porém, não deve prescrever a maneira exata em que devemos trabalhar, pois nem todos os espíritos são alcançados pelos mesmos métodos. Coisa alguma deve ter permissão de desviar o servo de Deus de seu semelhante. O crente individual deve trabalhar em benefício do pecador individual.
Cada pessoa precisa manter ardendo sua própria lâmpada. E caso o óleo celeste seja passado a essas lâmpadas pelos tubos dourados, caso os vasos se esvaziem do próprio eu e sejam preparados para receber o óleo santo, a luz será derramada na vereda do pecador para algum desígnio. Mais luz será deitada no caminho de um errante por uma lâmpada assim, do que por toda uma procissão de tochas reunidas para exibição. A consagração pessoal a Deus e a santificação trarão melhores resultados do que a mais imponente ostentação. Ensinai a nossas irmãs que dia a dia devem indagar: Senhor, que queres que eu faça hoje? Todo vaso consagrado transmitirá diariamente o santo óleo que nele é posto a outros vasos. Uma grande obra realizada. Se a vida que vivemos aqui no mundo é inteiramente consagrada a Cristo, será uma vida de entrega diária. Ele terá o serviço voluntário e cada alma é uma joia sua. Caso não seja possível impressionar nossas irmãs com o pensamento do bem que lhes está ao alcance realizar, mediante o poder de Cristo, veremos realizada uma grande obra. Se nos for dado despertar a mente e o coração para cooperar com o divino obreiro, havemos de, mediante o trabalho que eles podem efetuar, obter grandes vitórias. O próprio eu, todavia, precisa ficar escondido. Cristo deve aparecer como o obreiro. Importa que haja um intercâmbio de tomar e dar, receber e comunicar. Isso nos liga como co-obreiros de Deus. Eis a obra de toda a vida do cristão. O que perder sua vida, achá-la-á. A capacidade de receber do santo óleo das duas oliveiras aumenta à medida que o recebedor se esvazia desse santo óleo mediante a palavra e a ação, a fim de prover às necessidades de outras almas. Trabalho, precioso trabalho que satisfaz, estar constantemente recebendo e comunicando sem cessar. Necessitamos e precisamos receber nova provisão a cada dia. E quantas almas podemos nós ajudar transmitindo-lhes também? Todo o céu espera condutos pelos quais possa fazer fluir o santo óleo, de maneira a ser uma alegria e uma bênção aos outros. Não receio que ninguém faça trabalho mal feito, uma vez que se torne um com Cristo. Se Ele habita em nós, trabalharemos contínua e solidamente, de modo que nossa obra permaneça. A plenitude divina fluirá através do agente humano consagrado, a fim de ser comunicada a outros. O Senhor tem uma obra para as mulheres, da mesma maneira que para os homens. Elas podem efetuar uma boa obra para Deus, caso aprendam primeiro na escola de Cristo a preciosa e importante lição da mansidão. É necessário que não somente usem o nome de Cristo, mas que lhe possuam o Espírito. Importa que andem como ele andou, purificando a alma de tudo quanto contamine. Então serão de benefício aos outros, apresentando-lhes a completa suficiência de Jesus. As mulheres podem ocupar na obra o seu lugar nesta crise e o Senhor operará por intermédio delas. Caso se achem imbuídas do senso do dever e trabalhem sob a influência do Espírito de Deus, serão senhoras de si mesmas como é necessário neste tempo. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres a luz de seu rosto, e isto lhes proporcionará um poder que ultrapassará o dos homens. Elas poderão efetuar nas famílias uma obra que eles não podem realizar, uma obra que atingirá a vida interior. Podem chegar bem perto do coração daqueles que os homens não podem atingir. Seu trabalho é necessário. A obra das mulheres está satisfazendo a uma positiva necessidade das mulheres que se consagraram ao Senhor e estão se voltando a ajudar um povo carecido, vítima do pecado. É preciso que se faça obra evangelística pessoal. As mulheres que empreendem essa obra levam o Evangelho aos lares do povo nos caminhos e valados. Leem e explicam a palavra às famílias, orando com elas, cuidando dos doentes, aliviando-lhes as necessidades temporais. Apresentam a famílias e indivíduos a influência purificadora, transformadora da verdade. Elas mostram que o meio de alcançar a paz e a alegria é seguir a Jesus.
Todos quantos trabalham para Deus devem possuir um misto dos atributos de Marta e de Maria, a boa vontade para servir e sincero amor pela verdade. O próprio eu e o egoísmo precisam ser perdidos de vista. Deus demanda fervorosas obreiras, prudentes, afetivas, ternas e fiéis aos princípios. Ele convida mulheres perseverantes que tiram o pensamento de si mesmas e de seu interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso, trabalhando pela conversão de almas. Oh, que desculpa temos, irmãs, para não devotar todo o tempo possível à pesquisa das Escrituras, tornando a mente um depósito de preciosidades a fim de apresentá-las aos que não se acham interessados na verdade. Hão de nossas irmãs erguer-se à altura da emergência. Trabalharão elas pelo Mestre,